Exato. Beber um cafezinho. Olá, Nuno. Olá, Hugo. Então, como estás por aí? Em Estou bem, Viena, não é? obrigado. Estou bem, obrigado. Estou aqui dentro de casa e lá fora está um sol lindíssimo. Finalmente a primavera ou o princípio do verão chegou à Áustria, Pois. porque esta primavera tem sido horrorosa, sempre chover, frio. E há coisa Hum. de 3, 4 dias atrás, finalmente, tudo está a tomar, a assentar. Pois é, estamos aqui agora os dois neste novo podcast, não é? É Já verdade. viemos de uma experiência anterior, não é? Com os nossos amigos, o Pedro Xuxa e a Laura Veríssimo. Mas iniciamos agora assim um duo, não é? Aqui nós os dois, Dupla. é uma dupla, exatamente. E, pois, aqui neste nosso novo podcast vamos trazendo assim coisas que nos vão acontecendo, não é? E vamos pensando sobre isso, desde logo, enfim, a partir das nossas vidas, da observação do que fazemos e do que sentimos à partida com isso e pensamos, mas depois também fazendo ponte enfim, com as outras pessoas, até que ponto depois é uma experiência comum com outras pessoas ou não, se podemos, de alguma maneira, até um pouco generalizar, apesar das generalizações serem sempre abusivas, não? Se há alguma tendência a que as pessoas se comportem desta maneira, não? Nem que seja de uma forma minoritária, em termos culturais. Ou seja, observar o que é do humano, mesmo que tenha só uma expressão individual, poderei ser só eu a sentir isso, ou só tu a sentir isso, passar uma experiência, mas tentando perceber isso como um fenómeno também universal, humano, até que ponto é. Uhum, exatamente, é. Isso mesmo, é por aí. É, Não me digas que é. há pouco começaste por dizer que vamos observar um bocadinho e contar aquilo que nos aconteceu. Não me digas que vem daí alguma história, alguma coisa que te aconteceu recentemente, Nuno. É recente, pois, ou que vai acontecer, neste caso até que se calhar mais um vai acontecer, porque estava a pensar, isto iniciou-se a Feira do Livro em Lisboa, dia 25, salvo erro, acho que foi mesmo dia 25, Dia vinte e penso que vai cinco, pois, de maio, penso que vai até poucos dia dias. 11, é, penso que vai até dia 11 de junho. Uhum. E, bom, ainda não fui lá claramente, apesar de trabalhar lá muito próximo, mas ainda não tive assim, disponibilidade para ir visitar mesmo, estar lá no ambiente da Feira do Livro. Aquilo é todos os dias, não é? Todos os dias. É todos os dias, sim, durante este período, de dia 25 a dia 11 de maio. E, bom, são milhares de pessoas, claro, não, estão representadas muitas editoras e, bom, e depois outras atividades também culturais, eh, palestras e outras iniciativas que de alguma forma se cruzam também com a literatura. Mas qual é aqui a minha questão em relação à Feira do Livro? Até é com base em experiências anteriores minhas, eu já Sim, antecipo a experiência que aí vem de eu lá voltar este ano, né, nesta exato. edição da Feira do Livro, que é o facto de eu perceber desde logo em mim que, apesar de eu gostar muito de livros desde criança, estar acompanhado de livros e a curiosidade face a livros, Uhum. sempre foi, desde que eu me recordo, algo muito importante para mim. Hum, no entanto, enfim, houve na nossa, és um pouco mais novo do que eu, mas ainda assim não há assim também uma diferença de gerações. Nós, na nossa infância, posso dizer assim, bom, ainda não havia muito estes fenómenos, nem havia, de facto, ainda a internet,
E estas tecnologias já hoje muito avançadas, não é? Das plataformas de streaming, e as redes Uhum. sociais, da internet. E, portanto, a cultura de ler um livro, a experiência de ler um livro, penso que era diferente da que é hoje. Ou seja, a sensação que eu tenho é que as pessoas têm pouca disponibilidade, ou pelo menos eu às vezes sinto isso, ou bastantes vezes, de estar uma hora inteira a ler um livro, não é? Uhum. Ou mais do que isso até. Imagina, toda uma tarde a ler um livro. Isto é quase. Oh, desculpa, oh, Nuno, já agora, uma hora inteira a ler um livro. Isso, se tu tivesse esse tempo, portanto, nesse tal, num Sim. mundo, não digo ideal, mas numas condições ideais, tu conseguirias estar uma hora inteira a ler um livro? Ou seja, com frequência, digo eu. Esse é o meu sonho. Eu gostava, Ok. gostava de ter, de sentir que tenho tempo psicológico. É que eu não leio, eu gosto muito de ler e preciso de ler, mas eu não. Uma hora para mim já é puxadinho, honestamente. Porque eu gosto, eu leio durante relativamente pouco tempo, mas mais vezes. Ok, Porque ok. depois não consigo estar esse tempo todo concentrado na leitura. Mas pronto, é a minha experiência, não é? Sim, se calhar, sim, a atenção também vai flutuando. Se calhar em mim pode acontecer é mais, sim, das experiências em que eu me lembro de ter lido durante mais tempo, tipo uma hora ou mais de seguida, a perceber que há ali flutuações na atenção. Às vezes Exato. até tenho que voltar à página anterior, já aqui dispersei a minha atenção, comecei a pensar noutras coisas e volto atrás, não é? Sim, a não Hum, ser que o livro seja, nos capta a atenção de tal forma, que acontece às vezes, e aí o tempo passa rápido. Vamos a sim, ter 20 minutos, 40 minutos, uma hora, e aí, olha, sim. Depois também, sim, há depois que são coisas que são variáveis como o próprio interesse aí daquele livro. acontece. Até que ponto nos está a criar uma motivação, um interesse, um prazer em ler aquele livro. Sim. E aí a pessoa fica mais absorvida, não é, na É, experiência. e o tempo acaba por ser secundário, né? A gente nem pensa no tempo nesses momentos. Sim. Mas a questão tem qualquer coisa de caricato, quase, eu diria assim, um bocado cómico, não é? Que é estes fenómenos da feira do livro. Hoje em dia parece-me que as pessoas vão lá, veem muitos livros, compram alguns, não é? E eu fico a pensar até que ponto depois os vão ler, mesmo ler. Ou se vão só esfolhear, ou ficam assim umas prateleiras em casa. Sim, Porque a mim acontece com alguma frequência. Eu compro livros, eu tenho muito mais livros do que aqueles que de facto li. sim. Se fosse se calhar um, um cliente ou assim, um comprador de livros assim um bocadinho impulsivo, não é? Mas como gosto tanto de livros, compro, não é? E depois chega uma altura, "Mas tenho aqui tantos livros, e agora qual é que vou ler?" E isso cria até assim uma sensação de dificuldade, não é? Porque tenho tantos livros interessantes, e depois tenho tantos para mim Sabes que interessantes. são interessantes, não é? Sim, eu gostava. Eu gostava que cada dia tivesse mais 24 horas, para eu depois me dedicar também às leituras, que é das coisas que me dá de facto mais prazer. Mas umas 24 horas em que eu não tivesse sob o estímulo da solicitação de alguém, ou seja, assim um mundo à parte, assim uma espécie de universo paralelo onde eu iria, não é? E que Oh, ninguém não. soubesse que eu estava lá, Sim, não eu é? agora fizeste-me lembrar. Eu ontem vi uma coisa na rua aqui em Viena que é uma coisa que poderia acontecer em qualquer cidade e que uma coisa que já vi várias vezes, que é pessoas que estão a andar no meio da multidão, em ruas muito movimentadas, e estão com um livro, e estão absorvidas no livro, e estão a andar, e vão se Ok. desviando, e às vezes não se desviam. É, honestamente, faz uma confusão como é que as pessoas. Conseguem, estar absorvidas no livro e mesmo assim,
movimentar-se no meio de tanta gente, não é? Eu não É conseguiria de interessante. maneira nenhuma fazer isso. Mas Isso é acontece, se calhar já interessante. deves ter visto também. Aqui em Portugal é muito raro ver isso. Vejo mais pessoas absorvidas nos telemóveis. Aí sim. Sim, isso é o que se vê mais. Sim. Sim, isso é o que se vê mais. E também Mas, acontece, sim. mas em livros é muito raro ver alguém absorvido da leitura de um livro a caminhar na rua. É É muito raro, mas eu eu, já vi algumas dezenas de vezes. Já vi isso. se calhar, acontece. Cá pode ser uma tendência aí mais austríaca, será? Porque também Não, tens não a sei. experiência portuguesa, não é? Tiveste cá há muitos anos. Percebes-te que há mais disso aí, desse fenómeno? Ah, agora que me perguntas isso, em Portugal não me lembro, mas já deverei ter visto também, mas, ah, mas não sei, é difícil de dizer, mas como te disse, não se vê assim tanto, mas vê-se e causa-me, impressiona-me pelo que eu acho que é a dificuldade da experiência, né? Como é que é possível? Eu já li livros, sentado, ou em esplanadas, ou em sítios com muita gente, à volta e a ter muito barulho, e consigo-me focar e estar atento se gostar do livro. Agora, o andar, o Hum, desviar, o teres que subir um degrau, o teres que ah, parar na luz no semáforo, esse tipo de coisas que se tem que ter atenção na rua e ler ao sim. mesmo tempo, é uma experiência, É, é uma pois é. capacidade admirável no sentido que é possível, mas quer dizer, eu não invejo, né? Porque eu acho que, na minha opinião, nem estamos nem estamos a. Eu gosto tanto de ir na rua e olhar para todo lado e absorver a energia das pessoas e do que vejo. Hum, Eu gosto, quando gosto de ler um livro, gosto tanto de me focar no livro. Portanto, eu acho que são duas experiências arruinadas para mim, pessoalmente. pois. Sim, e sim, estava a pensar, pois, não, aqui, pelo menos na zona de Lisboa, aliás, não sei se até disse há pouco, estava a pensar na Feira de Livro de Lisboa, há várias, não é? Em Portugal, claro, Há várias? Ok, isso não há sabia. várias, há várias. Mas sim, a mais conhecida talvez seja a de Lisboa também, por ser da capital. Mas já, sim, há do Porto e há de outras cidades. Mas sempre E, houve ou é algo que nos últimos anos tem começado a aparecer noutras cidades? Ou já há muitos anos também? pois, assim, da história das outras feiras não conheço de facto tão bem. Eu Sim, sempre estive assim mais atento à Feira de Livro de Lisboa, mas sim, há outras, há ok. outras. Sim. Mas pois esta questão, até estava a pensar, esta ideia de estar a ler um livro na rua, a caminhar, para mim eu não conseguiria, mas não conseguiria até pelo seguinte, como eu sinto que é uma experiência de tanta interioridade, eu, Sim, eu tento isolar ao máximo todos os outros estímulos, ou sim, seja, sim, convém não estar um televisor ligado sim. ou qualquer coisa que me distraia, não gosto. Sou eu e o livro, ou o livro e eu, não é? Uhum. Ali um circuito, sim, de alguma maneira mais fechado, mas que o livro, ao contrário, sim, por exemplo, de um filme ou de uma série, depois podemos ver com facilidade nas plataformas de streaming ou no cinema, também podemos ir ver um filme, claro, continuamos a poder ter essa experiência no cinema, mas já nos traz a papinha toda, não é? Aquilo aparece lá com os estímulos todos, visuais, auditivos, e, Quando fazes a comparação com o filme, o é isso? livro, sim, o Ok. livro estimula um imaginário, não é? E é uma Uhum. interioridade. Sim. A partir das palavras, até porque elas têm mais algum significado, não é? Cada palavra. Pessoa, a leitura de um livro é muito particular. O autor, na minha opinião, o autor escreveu aquele livro e foi o primeiro leitor do livro, não é? O Exato. próprio autor. Mas cada leitor terá uma experiência particular daquela história. Não é a mesma experiência partilhada, na minha opinião, entre todos.
é muito exclusiva devido ao imaginário que produz. Então, eu gosto muito desse lugar dentro de mim, do imaginário, Sim, da interioridade. E, mas nos dias que correm, eu próprio sinto o efeito de me afastar muitas vezes disso, não é? São tantos os estímulos do que é exterior, não é? À interioridade, que eu próprio fico muitas vezes a surfar nessas ondas, não é? sim. E então essa é a parte que me irrita. Quando eu me apercebo, me afasto dessa interioridade ou fico demasiado tempo longe disso. Mas, pois, era isso que estava a pensar. Se isto, sinto que é um fenómeno para além do meu individual, não é? Ou seja, houve um tempo, no século XX, em que a leitura estava mais facilitada. A leitura dos livros. Acho que hoje não está tão facilitada. Não está tão facilitada porque há cada vez mais estímulos para observarmos para fora e não para observarmos para dentro, não é? Uhum, uhum. E então isto implica até um esforço de consciência de eu barrar Sim, os sim, sim. estímulos exteriores para De calma. te Isto disciplinares, não é? Também. implica uma disciplina. Sinto mesmo, essa é a palavra, sinto eu mesmo necessária, correta, que é se não houver disciplina, estamos na maré aí dos estímulos exteriores, É, dos cliques, não é? Do imediatismo, do estímulo, e sim. da impulsividade que também se provoca do estímulo exterior. E, portanto, sinto até para a minha tranquilidade, para a minha calma, que preciso ir a esse campo da leitura. Para mim tem efeitos terapêuticos, a leitura. Uhum. E, mas como é que isto se cruza então com a Feira do Livro? E na minha experiência, eu já estou a imaginar, vou à Feira do Livro, não é? Vou, mais uma vez nesta edição, compro para lá vários livros e depois já antecipo que vou ter dificuldade de encontrar tempo para os ler, ou melhor, escolher tempo para os ler, não é? Tempo há, Uhum. escolher tempo para os ler, conseguir criar essa disciplina, essa barreira face ao estímulo Uhum. exterior, né? Às solicitações do exterior, que são inúmeras. Não é? Sim, 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 sim. E então já estou assim num estado de pré-irritação face a isso, que é, eu vou comprar livros interessantes para mim e depois já antevejo que vai ser difícil eu conseguir os ler pelo menos com o tempo ou com a fluidez que eu gostaria de ler, com a frequência com que eu gostaria de ler. Então, pronto, é assim, em modo um bocadinho de irritação antecipatória. Eu estou Já, em já modo de agora, irritação antecipatória. já agora estou-me a rir, como tu sabes, falaste nas irritações No programa das irritações e é que eu um sei, programa que que ambos eu gosto de ver. gostamos, não é? E É, já gostamos agora dos fica aqui a dois. nossa homenagem ao É, programa que sempre. eles têm e à qualidade. É, sim, É recomendamos o bastante bom, Irritações, o programa da SIC bastante Radical. engraçado. É E que bastante ajuda um engraçado. bocadinho lá está, a desabafar e a pôr cá fora, às vezes, as nossas pequenas irritações com o que vamos vendo, né? E, É torná-las também mais conscientes, não é? Até porque ao falar sobre elas, também estamos a escutá-las, estamos a perceber o feedback de outras pessoas, não é? Neste caso é aqui contigo, e se calhar depois as pessoas até podem vir a comentar aqui o nosso episódio, e, e torna isso mais consciente, portanto, bom, ao ficar mais consciente, talvez isto tenha um contributo até para aquilo que eu pretendo que é a disciplina, não é? e é terapêutico, né? E, Falar das nossas irritações. sim, também é, assim, é terapêutico, desde logo, sim, enquanto uma experiência humana que é expressa, que é possível vivenciá-la, senti-la, pensá-la, Uhum, uhum. compreendê-la e eventualmente modificá-la se nos estiver, enfim, a desagradar. E a irritação desagrada, não é? Parece que está a Exato. apelar a qualquer coisa de uma mudança. Estava E, aqui a pensar quando falas na Feira do Livro de Lisboa.
Eu estava aqui a pensar e não sei se existe uma feira não existe uma feira do livro de Viena, penso eu. E como é que eu vejo aqui essa questão que trazes aqui ao programa, ah, de nós comprarmos livros ou consumir, temos a intenção de possuir um livro, pelo menos, ter um livro na nossa posse, e com a intenção de o ler, naturalmente, mas depois acabamos por não arranjar o tempo, ou não poder escolher o tempo, utilizando a tua expressão, para o ler, não é? Isso traz um bocadinho a tal irritação, ou um bocadinho a frustração. Eu, Sim, pois não, sinceramente, eu não sei dizer como é que, em média, as pessoas lidam aqui com essa questão da leitura. O que eu posso dizer é aquilo que vejo e no que se refere à cultura dos livros, né? À cultura do consumo do livro. Portanto, o que eu vejo aqui é imensas papelarias e muitas papelarias de livrarias, melhor dizendo, sim, com livros não só novos, mas essencialmente antigos, edições antigas, quase a roçar o conceito dos antiquários, mas não só. Portanto, há sempre são livrarias com um misto de oferta, em que há muito material antigo, muito relacionado com história também. Muitos autores antigos da língua alemã, mas não só. Ahm, Muitas coleções, grandes coleções ou por autor ou por tipo de uhum, romance, por tema. Ahm, e existem também as livrarias mais modernas, onde, claro, isso equivaleria à FNAC ou, sim, ou à Almedina ou algo desse género, à Bertrand. Ahm, Agora, uma coisa que eu acho que aqui também é de certa forma original, não original no sentido que não se faça em Portugal ou não se faça noutros sítios, mas é original no sentido que se vê bastante, são nas ruas é frequente ver postes como se fossem cabines telefónicas, hum, que as pessoas podem ir, abrem a porta e estão lá um conjunto de prateleiras com uma série de livros. As pessoas escolhem aqueles que lhes interessam e e são convidadas a deixar outros. Então, os livros são passados de mão em mão, assim, numa corrente de leitura, e, hum, sim, e pronto, eu também, não muito, mas já fiz isso também. E, hum, e, e eu acho essa ideia muito interessante. Outra coisa que se vê é não só em livrarias, mas lojas que nada têm a ver com livros, seja de roupa, de hum, eh, eletrodomésticos, seja o que for, é muito comum tu veres à porta dessas lojas, portanto já assim no passeio, um carrinho, uma banquinha com livros ou a 1 euro, um preço assim simbólico, ou então completamente borla para as pessoas levarem. ok, E sim, sim, isso vê-se com bastante frequência. E depois o que se vê, pronto, é uma rede de bibliotecas municipal, vá, que funciona bastante bem, que existe uma variedade imensa, em que tu, pronto, pagas um valor anual também relativamente simbólico e, pronto, e depois hum, podes consultar, alugar, digo, os livros, devolvê-los, ahm, e isso funciona, eu sou bastante, eh, uso bastante esse serviço, por acaso. sim, Mas gostava também de dizer uma coisa em relação à leitura no geral. Eles são ávidos consumidores de jornais. hum. Tanto que é uma coisa engraçada. Imagem em Este papel, ainda. papel, sim. Não só de papel, mas a cultura do papel ainda se vê muito. Embora também se perceba que já não é tão usada como terá sido. Ou seja, aos Pois, feriados e aos fins de semana.
há aqui o hábito de, nos postos da rua, seja os semáforos, as luzes, os sinais, existe portanto, há assim um saquinho que é instalado no princípio de cada fim de semana ou antes do feriado, e em que de manhã, madrugada, são lá postos os jornais para o fim de Sim, semana ou para esse feriado. E as pessoas, ok, pronto, sim. deverão pôr uma moedinha, né, correspondente ao valor do jornal e tiram-no. Porquê? Também porque no fim de semana quase tudo está fechado, não é? Ou melhor, no Ah, domingo principalmente, domingo e feriados. E então eles disponibilizam assim os jornais, pagando naturalmente. Mas eu acho que isso é uma ideia bastante. É interessante, é giro. Embora se perceba que no final do feriado ou do fim de semana ainda restam lá muitos jornais, não é? De forma geral. Ou seja, ok. mas isto também terá a ver com a, com a diminuição do uso do papel, não é? Da versão papel, penso eu. Pois, fica a pensar sim, em parte será isso, porque há os jornais digitais, há os livros de forma digital também hoje Sim, em dia. sim, sim. Mas não tendo assim estatísticas assim, como é que está o mercado livreiro, não é? Mas fico com a sensação de que pode, até pode ser que as pessoas continuem a comprar, mas é a tal questão, até que ponto leem, não é? Então essa que a experiência cómica, não é? Ai, temos que ir à feira do livro, ai, há uns livros que eu preciso mesmo, o precisar mesmo, não é? Depois vamos lá, compramos e bem, eu noto isso, sim, não é só comigo, é com pessoas até amigas, que parece que têm, parece que é uma urgência ir lá e comprar livros, não é? Mas até que ponto depois essa urgência não, de facto, era só da compra, não é? Parecia que era Do só ato em necessário si, não é? comprar o ato, o ato e se calhar a sensação de ter o livro mais do que o ler, não é? Agora tenho comigo, está disponível. É uma possibilidade eu lê-lo, de facto, com facilidade, com relativa facilidade, não é? Mas há muitos obstáculos, parece hoje em dia, enfim, comportamentais, culturais, que levam a que as pessoas, parece-me a mim, que andam a ler menos. Esta é a minha hipótese, não tenho a certeza absoluta. Vejo isso por mim, mas também, enfim, da observação que eu vou fazendo, enfim, observação social que todos fazemos, não é? Um pouco. eh, Desde logo conhecemos também bastantes pessoas, seja do nosso trabalho, seja de familiares e amigos. Bom, e eu vejo muitas pessoas de facto a ler. Eu não vejo, não vejo de facto. E vejo as pessoas sim nos telemóveis. Sim, isso veio para ficar, de facto. E telemóveis, pois, e sobretudo em redes sociais, coisa assim do Pois há a imediato. questão das séries, do YouTube, É, da sim, internet, vá. sim. As pessoas falam até mais, "Ei, mais sobre isso, não é? Aquilo que está a dar na plataforma X, Y, Z. E que eu também consumo esses conteúdos, Uhum. não é? Audiovisuais, de várias plataformas de streaming. Mas a sensação que me dá é, enquanto estou nessas plataformas, e às vezes há alguma coisa interessante a ver, mas parece-me que aquilo está-me a dificultar, é o tempo que eu sinto que está em déficit na leitura. Yeah. Então, Eu então fazia uma fico. compra. Eu acho que também nós também a leitura às vezes é difícil no sentido de arranjarmos o tal tempo para ler, não só às vezes pela falta de disciplina, mas e da escolha daquilo que é um livro que pode nos interessar e ter a ver connosco. Isso também importa, não é? Nós temos que gostar e aquilo tem que ter a ver connosco, ou que tem que nos despertar a curiosidade, pelo menos. Senão também Sim, acaba por ser uma tarefa ah,
demasiado grande e desnecessária, não é, aos nossos olhos. Mas eu, Hum, eu acho que também a leitura, ou não ler mais tempo como se calhar desejaríamos, pelo menos muitos de nós, também é fruto da tal ratoeira, não é? De que hoje em dia a ratoeira provocada por tantos estímulos que temos à nossa uhum, volta, sejam através da televisão, através da internet, através das coisas que existem, mil e uma coisas que existem para fazer, etc, sim, etc. Eu fazia aqui uma analogia engraçada, por exemplo, na questão do comer, não é? Quem é que. Quem é que, de forma instintiva, consegue resistir ao bom cheiro quando passa pelo McDonald's, né? Aquilo pois. está tudo pensado para nos despertar os instintos Uhum, mais profundos do apetite, não é? sim, É quase como indo sim, ao nosso amigo Pavlov, não é? Aquilo é um instinto muito, muito básico e que depois se torna condicionado. E sim, E, agora, todos nós temos consciência de que não podemos comer McDonald's todos os dias, e seria, não só porque seria desinteressante, como hum, não seria saudável, não é? Agora, e depois sim, conseguimos ver o mundo da comida de forma diferente a partir daí, não é? Nos livros eu acho que, pronto, fazendo a analogia é um bocadinho assim, não é? Claro que ter tempo, sentarmos e dar tempo para nós, seja meia hora, uma hora, sim, tentar estarmos afastados do mundo à nossa volta, é um investimento custoso hoje em dia, como já vimos. Agora, se não o sim. fizermos, também estamos sempre, se calhar, a consumir coisas rápidas que se podem tornar rapidamente interessantes e ao fim do dia não nos fazem evoluir, não é? Não nos fazem, É, eh, não nos dão, é, não é, nos dão o sentimento de uma satisfação que se tem quando, utilizando outra vez a analogia, uma refeição de qualidade, não é? E um livro às vezes é a sim, refeição de qualidade que nos falta. hoje está, sim, é uma analogia assim, que faz muito sentido. Sim, há comida processada, há os estímulos processados, não é? Assim, Hum. prontos a consumir, não é? Estes estímulos prontos a consumir, até de alguma leitura. Assim, as pessoas leem lá o título da notícia na rede social, ou seja lá Sim, o que sim, for. sim, sim. Aquilo tem um bocadinho de leitura, mas é uma leitura muito, muito rápida, Superficial, muito rápido, assim. superficial, processada, que não estimula tanto essa vivência de interioridade, de uma calma, de uma reflexão. Depois estamos lá no scroll, não é? E parece que temos que fazer scroll, não podemos parar, não é? Há mais coisas para ver, há mais coisas para ver. Lá vamos, não é? Enquanto que no livro, não, há ali toda uma sequência, não é? Sim, podemos saltar capítulos, E uma mas profundidade, não é? sim, há uma experiência mais do estar, do que o frenesim do fazer, não é? É um estar, Uhum, é um uhum. poder parar um pouco também, é um parar um pouco mais. Até para nos observarmos, para nos sentirmos neste mundo assim de tanta Sim, correria nos de conhecermos, não é? experiências 5G, não é? De estímulos tão processados, tão imediatos. Há também uma experiência de cansaço, não é? Cansaço psicológico, não é tanto físico, eventualmente, mas mais psicológico, de para que é que isto serve, não é? O cansaço de viver assim, não é? Não é? Mas que é necessário chegarmos ao ponto de nos questionarmos. "Não, pá, vamos parar, agora deixamos aí o telemóvel e parar com aquilo e ir para uma experiência mais pausada, mais, sim, pegando aí na analogia com a alimentação, mais de ir a um restaurante em que se pode estar ali umas horas, não é? Em vez de ser os 5 ou 10 minutos do McDonald's, né? Que a pessoa come ali um hambúrguer, ou assim, tudo muito rápido, Sim. e que até pode eventualmente ser saboroso, não é? Comida processada tem lá estímulos, não é? Tem, é tudo pensado. Cria um vício também, e, Mas mas depois, se não houver um momento de questionamento disto, andamos só nisso. Andamos só nisso
coisas muito processadas, superficiais e pouco nutritivas da interioridade, não é? Eu venho cansado, depois de tal cansaço de viver assim, é de facto pouco prazeroso enquanto vivência mais abrangente de vida, não é? Exato, e Que, que nos sustenta um pouco. Uma pessoa que lê como deve ser, ou no sentido de ler mais profundamente e mais pausadamente, ganha também mais experiências e competências para vivenciar os vários altos e baixos da vida, não é? Consegue, porque tem mais, sim, consegue obter mais perspectiva, não é? Mais a perspectiva. Que é uma sim, coisa desde que logo não só obtém lendo só os títulos e lendo só parágrafos. é, é sim, a leitura de um livro, a verdadeira leitura de um livro implica a pessoa aprofundar o que está eh, a ler, não é? Enquanto Há noutros, livros grandes, mas atenção, que também há livros grandes que não têm esta qualidade não está lá. E pois, depois também tornam-se depende da qualidade do livro, inócuos e claro. chatos também porque não tiveram esse talento, não é? Quem Pois. escreveu. Isso também conta, não é? Não se pode sempre pôr a culpa só no leitor, não é? Sim, sim, sim. Pois, claro, pois sim, o que é que nós estamos a ler também, não é? Ou seja, sim, nem todos os livros terão este estímulo tanto de uma reflexão, de uma interioridade, de um imaginário. Até pode ser um livro sem imagens nenhumas, mas aquilo ser também muito processado, muito superficial, não é? Yeah. Mas sim, enquanto leitores, enquanto pessoas, penso que é importante, sim, questionarmos isso mesmo, não é? Como é que estamos a viver, ao fim e ao cabo, até nestas questões de, da interioridade ou da exterioridade, não é? Ao fim, que o livro enfim, é algo que nos permite também perceber se estamos a ter uma vida muito para o exterior ou para o interior. hum, Penso que é uma forma também de nos observarmos a partir Yeah. da leitura ou não leitura de livros e que tipo de livros andamos a ler. Mas Nuno, já estamos a olha, ficar aqui no nosso tempo, não é? é. Sim, já. Espero que tenham. Sim, Gostei muito de conversar contigo. Espero que também quem nos vá ver goste desta nossa ideia nova e este projeto novo. E estamos aí para mais episódios. Até breve sim. e até à próxima. Sim, acompanha-nos então assim, no YouTube e vamos partilhando aqui novos episódios, novas partilhas aqui entre os dois. Adeus, Nuno. Um abraço a todos.